tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente à nossa aula de planejamento tributário do Instituto Amaral e Morgado. Estou muito feliz, de ver vocês aqui, nossa terceira aula, e prometo que essa aula será um pouco mais prática, né? Nós vínhamos aí vendo só a teoria, a base realmente para a gente solidificar nossas ideias de planejamento tributário, mas eu disse para vocês, né, gente, da importância de se conhecer a teoria. Como é que vocês vão aplicar um planejamento tributário? Como que vocês vão oferecer um planejamento tributário, sendo que vocês não sabem o que é o planejamento tributário? Se vocês não sabem quais os limites, quais os riscos do planejamento tributário. Então, tudo isso que a gente viu nas aulas anteriores é de primordial importância para vocês atuarem dentro do planejamento tributário, tá certo? Mas hoje nós teremos vários exemplos, inclusive estou aqui com um quadro para mostrar para vocês uns exemplos bem práticos. Nós vamos ver também questões de empresas bem conhecidas para eu trazer para vocês entenderem o que se passa aí realmente nos nossos órgãos de julgamento administrativos, o CARF, né? E também no judiciário. Então, a gente vai trazer muitos exemplos e eu espero que vocês gostem de tudo que nós vamos ver hoje, tá bom? Gente, olha só, primeira coisa, a gente está passando por um momento, né, muito difícil, de pandemia, de crise, e a gente sabe que é importante, que é interessante para o Estado ele arrecadar tributos. A gente sabe disso, né? E eu tô vendo aí que o pessoal tá querendo aumentar alguns tributos, ou sei lá, criar mais tributos. Então, a gente vê que realmente não é um momento muito satisfatório para o contribuinte. Mesmo porque, gente, tem vários contribuintes aí que estão passando por momentos bem difíceis, né? Bem difíceis mesmo. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Não sei se todo mundo aí conhece a curva de Laffer, né? Vocês conhecem? Já ouviram falar da curva de Laffer? Essa curva de Laffer, gente, ela é bem interessante, bem interessante. Deixa eu só organizar um material aqui, um materialzinho para vocês, que eu vou passar de uns exemplos. O que a gente está vendo, pessoal? As questões de probabilidade de aumentar, né, a nossa carga tributária. E o que a curva de Laffer tem a ver com isso? Gente, na minha opinião, e eu acho que até na opinião de outras pessoas da área de tributário, economia, esse pessoal, eles vão entender, eles vão falar que o quê? Não é interessante até certo ponto para aumentar a carga tributária. Porque se vocês observarem o que é a curva de Laffer, a gente vai ver que vai chegar uma hora, primeiro, que o pessoal já não está tendo dinheiro, né? Não é à toa que muitas empresas estão fechando e não é à toa que o governo aí deu vários programas de benefícios, de postergamento de pagamento. Enfim, o que acontece? Agora, aumentar ou criar novos tributos só aumentaria também o quê? A sonegação. E é isso que a curva de Laffer fala pra gente. O que é a curva de Laffer, gente? Foi criada pelo Arthur Laffer. Nós temos de um lado, para vocês entenderem, assim, ó, Laffer, tá? A gente tem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem receita e aqui nós temos o quê? Tributação. Então, gente, eu prometo que a minha letra é mais bonitinha que isso aqui, tá? Meu Deus, parece que com essas... fica tudo mais difícil, né? Então, gente, é o seguinte, se a gente pensar tributação, se for zero, vamos supor que esteja aqui, ó, zero. Se a tributação for zero, vocês concordam que a arrecadação também é zero? Então, não tá bom para ninguém, nem para o Estado, nem para o contribuinte, certo? Agora, se a gente pensar a tributação de 1%,
Vocês concordam que a receita, a arrecadação também vai aumentar um pouco? Tá. Vamos supor 2%. Aumentou a tributação, vai aumentar também a arrecadação. Só que vocês concordam comigo que se a gente chegar em 100% da tributação, não vai haver arrecadação? Gente, se a gente trabalhar só para pagar tributos, tributação de 100%, quem que vai trabalhar? Me conta. Ninguém vai trabalhar. Não tem condições. Então, a tributação, ela nem pode ser 0, nem ser 100. Mas, Cristiane, qual que então deve ser a tributação ideal? Vamos dizer assim. Não sei. Estudiosos, gente, dizem que a tributação ideal, ela é em torno de 33%. E aí chega a curva, certo? Essa curva, gente, o ápice dessa curva é o ideal. É o equilíbrio entre tributação, contribuinte e arrecadação, fisco, Estado, tá? Mas esse pico aqui, gente, essa curva, ela é definida por vários vetores. Então, numa situação de crise dessa, ela vai ser definida por outras hipóteses, por outra situação. No momento normal, digamos assim, por outros. Então, a curva, ela vai se modificando, mas dizem que o ideal seria em torno de 33%. Agora, num momento como esse, aumentar a arrecadação, né, seria dar um tiro no pé. Porque os empresários aí já estão com danos, alguns fechando a porta. Então, vocês entendem que esse empresário tá sem muito rumo para ir? E o seu cliente aí, que você quer fazer um planejamento tributário, agora é a hora. Agora é a hora de provar para ele que ele precisa de fazer. Se ele não fez um planejamento tributário, que seria interessante para esse momento de pandemia, você tem que provar para ele que agora que é o momento ideal. Mas ele vai virar e vai te falar assim, mas não dá para eu fazer agora, porque agora eu tô sem dinheiro. Mas você tem que falar para ele que se ele não tomar agora os cuidados com o que ele tem, o incêndio vai ser muito maior. O incêndio que hoje está instalado num quarto, ele vai ser instalado na casa toda. É isso que você tem que provar. Fale para ele, fala, olha, se você não tiver um planejamento agora, pode ser que depois você não consiga retomar seu negócio. Ou então pode ser que o governo vai criar mais tributos para você pagar. Entenderam? Então, por isso que eu quis assim, falar um pouquinho dessa curva de Laffer para a gente entender, né? Então, até que ponto pagar tributos seria interessante? Até que ponto, né, a gente consegue ter esse equilíbrio, esse ideal? E num momento desse, qual seria o ideal? Entendem? Então, assim, é muito complicado falar isso, mas você tem que atentar o seu cliente que pode sim acontecer de criarem mais tributos e aí ele realmente se lascar, tá? Então pensem nisso, a curva de Laffer tá aí em qualquer direito tributário, a gente aprende, contábil. Então vocês têm que entender a curva de Laffer também até para orientar o seu cliente numa hora de crise, tá? Entendam esse fator. Eu já vou apagar aqui, gente, que já a gente vai ter vários exemplos. Olha só. Então, vamos lá começar a nossa aula efetivamente. Vamos lá. Voltando aqui, vamos aqui para os slides, então. Ó, o que nós vamos falar hoje, gente? Nós vamos falar de segregação das atividades, que é um conceito bem interessante, muito comum nas empresas, espécies de planejamento tributário, consequências da não aceitação do planejamento tributário, responsabilidade e alguns estudos de casos, tá bom? Nós vamos ver tudo isso hoje, vamos ser bem práticos, eu espero que vocês gostem, viu? Vocês aí já estão procurando seus clientes, gente? Já estão oferecendo planejamento tributário? Bora! Tudo que vocês aprenderam antes aí, vocês já são capazes. Agora o que a gente vai aprender agora é a implementação. A implementação são os estudos de caso para você ver se cabe na empresa que você pegou aí como cliente ou não. Então agora vocês já conseguem ir atrás dos seus clientes aí. Seja empresa pequena, empresa grande. Outra coisa.
Ai, Cristiane, eu moro em cidade pequena. Gente, não me venha com essa desculpa, porque qualquer comércio, por menor que seja, precisa de um planejamento tributário. Precisa de saber se o que está acontecendo ali dentro está sendo interessante para ele ou não. Será que o estoque dele tá legal? Nós já demos esse exemplo. Será que o meu estoque não está ficando parado ali à toa? Independente se você mora em cidade pequena ou grande, se você atua com pequenos empresários ou grandes, você tem que oferecer este serviço. Outra coisa, vem cá. A gente sabe que a maior parte das empresas no Brasil, gente, são pequenas empresas. Então, o que vocês estão esperando? Vocês só querem as grandes? As grandes já têm aí as questões delas, já têm as bancas formadas. Então, você tem que ir atrás dos pequenos aí, que são maioria, tá? Não perca tempo, não. Pare de ficar comendo bola aí, vá atrás desses clientes, bate de porta em porta se precisar, manda um portfólio, boca a boca. É o que a gente falou lá no início da primeira aula, tá? Vem aqui comigo, gente, ó. Um caso emblemático que todo mundo que estuda planejamento financeiro conhece, o caso Grandene, das sandálias aí, dos chinelos, né? Gente, o caso Grandene realmente é muito conhecido e a Grandene fez besteira, né? A Grandene fez besteira. Em segregação de atividade, que ela fez, gente? Ela fez o seguinte, a Grandene, ela é uma empresa do lucro real, né? E a gente sabe que o quê, gente? O lucro real, a sua tributação, a gente já falou disso, ela é fundamentada no quê? No lucro efetivo da empresa. Já o lucro presumido é em cima do quê? Do faturamento. Então, são regras diversas, certo? A Grandene lucro real, o que ela fazia? Ela passava para os seus revendedores a R$100 um produto e esses revendedores já passavam para o consumidor final, certo? E aí, só que ela estava vendo o quê, gente? A Grandene estava vendo o quê? Que para não exceder esse limite de tributação, esse limite da receita dela total, ela tinha que criar outras empresas. Criação de outras empresas para divisão, descentralização de atividades é permitido? É, nós vamos até ver depois essa questão, tá? Mas o que a Grandene fez? Ela criou 8 empresas no lucro presumido para descentralizar essas atividades. Só que, como vocês vão ver, muitas dessas empresas nem funcionário tinha. Nem funcionário tinha. Eram empresas fantasma. Não tinha local, não tinha estrutura, não tinha funcionário, não tinha operação própria. E aí, o que a Grandene fazia, gente? A Grandene pegava revendia para essas empresas dela, para essas 8, passava a R$40. Por quê? Para o lucro dela efetivo ser pequeno, diante desses R$40 que ela repassava, e as empresas de lucro presumido repassavam a R$100. E aí ia fazer a tributação em cima do quê? Do faturamento. Então, o tributo que ela ia pagar era muito menor, tá? Só que ela comeu bola, gente, porque essas empresas não tinham operação própria. O que é interessante para o fisco na hora desse planejamento de segregação de atividades, de descentralizar as suas atividades? Isso que eu falei, operação própria. E o que é operação própria, gente? É ter funcionamento próprio, estrutura própria, funcionários próprios, caixa próprio. Então, ao invés dela ter feito isso e essas empresas realmente funcionarem, tanto que nas notas fiscais, por exemplo, se foi percebido pelo fisco que na hora de devolver um produto, por exemplo, com defeito, não se devolvia para essas empresas do lucro presumido, devolvia para Grandene do lucro real. Ué, então peraí, tá errado, isso é uma simulação. Então ela, ao invés de vender R$100 para os seus revendedores para passar para o consumidor final, ela repassava para essas 8 que repassavam a R$100. Então a sua tributação no lucro real ela ficava muito abaixo. A economia dela era altíssima.
só que diante de uma simulação, porque não tinha o quê? Operação própria. Vamos ver o que o CARF disse? Ó. Ao receber pedidos de seus representantes, ao invés de emitir notas fiscais de venda diretamente aos compradores, a Grendene o fazia através das empresas comerciais, cuja existência tinha por única finalidade a de diminuir o lucro tributável da Grendene, já que elas, as empresas comerciais, não possuem estrutura, instalação e tudo mais que uma empresa necessita para exercer plenamente suas atividades, ou seja, operação própria. Das empresas listadas, gente, 4 não possuíam sequer um funcionário. Ai, como que uma empresa dessa existe? E as restantes tinham um funcionário cada uma. Todas tinham um endereço coincidente com o da Grendene. Então, tudo errado, né? Tudo errado. Ela queria diminuir o lucro tributável dela para sair aí na boa e não saiu foi nada. Com efeito, se as receitas eram suas e só não foram devido à simulação apontada, fica-se à procura de um rótulo para a operação que consistiu em transferir que eram suas o que não registrou para entidades criadas com institutos desamparados pela lei. Então, gente, a Grendene realmente não foi feliz nessa segregação de atividades, tá? E é um caso bem conhecido, bem famoso. Agora, nós temos outro caso e eu vou falar para vocês, eu vou mostrar aqui. Tem um outro caso, que não está nos slides, que está aqui, que a empresa chama Kiwi Boats. Essa empresa, gente, ela fez o seguinte, ela segregou suas atividades também. Ela fez uma reorganização, operacional, tá? O que ela fez? Ela vendia o casco do barco, essas empresas são de barcos, ela vendia o casco do barco, mas ela passou para uma empresa, ela fez uma filial, ela passou para essa empresa a montagem desses cascos para o consumidor final, porque antes era ela que centralizava tanto a produção desses cascos, desses barcos, quanto a montagem. E ela descobriu, poxa, é melhor eu criar uma empresa, gente, criar uma empresa antes do quê? Do fato gerador. Vocês lembram lá? Vocês lembram lá que tem que ser antes do fato gerador. Então, ela criou essa outra empresa para apenas montagem desses cascos. E o fisco considerou como lícito esse planejamento tributário? Sim. Sim. Isso é uma forma, até que nós vamos ver aqui daqui a pouco, de reorganização operacional, tá? Então, deu certo. A Grendene não deu certo, por quê? Porque ela simulou. Porque ela não tinha nem funcionários em 4 das empresas e as outras tinham um funcionário. Então, dá para entender que dá sim para fazer um planejamento tributário lícito com base em outras questões sem que chame a atenção do fisco. Então, tem que ser inteligente, né, gente? Não adianta fazer de qualquer jeito também, é o que eu falo para vocês. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Então, vamos seguir em frente. Ó, vocês lembram que lá na nossa primeira aula a gente falou dos tipos de planejamento tributário? Então lá nós falamos o que, gente? De planejamento tributário estratégico e planejamento tributário operacional. Planejamento tributário estratégico é aquele que mexe na estrutura. Muda-se de lugar a empresa, contrata-se mais mão de obra, enfim, diversas situações. E o planejamento tributário operacional, que é o planejamento tributário como a gente visualiza num primeiro momento, que é achar uma brecha na lei para reduzir a carga tributária, certo? Dentro deste planejamento tributário estratégico é que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Nós vamos ter duas subespécies, na verdade, certo? Vou apagar aqui. Nós vamos ter as reorganizações operacionais, que a gente vai, como diz o próprio nome, reorganizar a operação da empresa para trazer maior economia, e as reestruturações societárias. A gente vai modificar a sociedade em si. Então, esses 2 subtipos estão dentro do planejamento tributário estratégico, tá? E aí, eu quero que vocês entendam os exemplos que eu trouxe aqui. Gente, e é muito legal, dá para fazer muita coisa,
tá? Dentro aí com o seu cliente, muita coisa mesmo. Nós vamos falar primeiro aqui das reestruturações societárias e depois nós vamos falar das reorganizações operacionais. Gente, dentro das reestruturações societárias, eu vou trazer 2 exemplos para vocês, tá? Ai, nossa senhora. Deixa eu ver aqui. Olha só, um dos exemplos que eu quero trazer é esse exemplo da Grendene e da Kiwi Bolts. O que é, gente? A gente fala o seguinte, tem uma empresa A. Essa empresa A concentra todas as suas atividades nela. É só ela. Então, ela que faz tudo. Ela que fabrica, ela que monta, ela que distribui para os fornecedores, ela concentra tudo aqui, tá? Só que uma forma que a gente viu, né, de descentralizar e fazer com que haja uma redução, uma economia aí tributária, é fazer o quê, gente? É criar uma outra empresa. Então, ao invés de concentrar tudo aqui e o seu faturamento ficar até às vezes estagnado, cria-se uma outra empresa, tá? E aí pode ser de lucro presumido, enfim, vai ver o que dá para fazer em cada caso. Então, vai criar uma outra empresa, né? Para diminuir a margem de lucro, se for lucro real, igual a gente viu da Grendene, é o que acontecia. Aqui ela é lucro real e aqui vai ter que ser lucro presumido, tá? Então, aqui o lucro tributável vai reduzir, tá? Vai reduzir, ela vai desconcentrar os seus serviços passando aqui para B. Então, a margem de lucro dela reduziu, desconcentrou e aqui eles vão pagar menos, vai pagar menos tributos e o seu lucro será maior, tá? Então, o que a gente entende disso daqui tudo? A empresa A, passando para B, a A vai continuar com a atividade fim. No caso lá, a Grendene deveria continuar com a sua atividade fim, que era o quê? Fabricar os chinelos, certo? E passar para suas 8 empresas lá B, as atividades meio. Então, aqui fica com a atividade fim e aqui a atividade meio, tá? Então, é a B que vai desenvolver essas atividades meio. Mas tem que ter o quê? Operação própria. Então, aqui tem que ter, pode até ser o mesmo endereço, gente, mas tem que ter outros CNPJ, funcionários, entendeu? Tem que ter livro próprio, tem que ter tudo próprio, porque senão não tem razão de ser, tá bom? E, gente, eu vejo esse exemplo acontecendo assim, demais, acontece demais. Uma empresa vira 5, só que eles não tomam esse cuidado. Então, o fisco fica de olho e acaba com essa palhaçada de planejamento tributário que não dá certo aqui, tá? Então, fiquem atentos. O outro exemplo, que é bem conhecido de vocês, esse daqui é o caso da Grendene. Então, é criar uma empresa para fazer a atividade meio, tá? E para diminuir o lucro tributável da primeira. Isso, principalmente, gente, são feitos em empresas de lucro real, tá bom? Por causa da forma de tributação, como eu disse para vocês. Agora, a outra, gente, é o quê? Holding. Como que é feito o holding nesse caso, tá? Por exemplo, eu tenho a empresa A. Essa empresa A tem patrimônio. Essa empresa, ela tem o imóvel dela próprio, né? Ela não tá fazendo nada com esse imóvel, tá só depreciando e não tá acontecendo nada. O que ela faz, gente? Essa empresa, ela faz o seguinte, ela reorganiza tudo, faz uma holding, tá? Faz uma holding,
Uma optante pelo lucro presumido, mesma coisa. Aqui lucro real e aqui lucro presumido. Ela passa os seus bens que dá para alugar para a empresa B. A empresa B aluga esses móveis dela ou imóveis e paga aluguel para a empresa A. Então é isso, ela tá lá com bens que ela não utiliza, essa empresa A tá tudo parado depreciando. Ela cria uma outra empresa do lucro presumido que vai alugar da empresa A. O que ela pode fazer, gente? Dedução de imposto de renda, por exemplo, com esse aluguel aqui, ó. Ela deduz no imposto de renda e consegue aí uma economia, uma redução na sua carga tributária. Entenderam? Então, essa é uma forma de holding, né, de integralização de capitais com imóvel de uso, tá? Então, aqui vai usar, vai pagar o aluguel e ela vai conseguir dedução do imposto de renda. Vocês entenderam o que é reestruturação societária? Legal, né? Coisa que a gente vê aí, mas não presta atenção. Então, as reestruturações societárias são essas daí.